Fala, gente! Ao final do vídeo, eu vou apresentar para você algo que você vai ficar muito surpreso, vai ficar estarrecido. Também quero falar e comentar duas questões relacionadas ao conteúdo que eu trouxe para hoje, que são os requisitos para a habilitação, tá? Mas agora eu quero apresentar para você uma imagem e eu quero que você identifique para mim. Nesta imagem, qual é a infração que esse condutor, que esse motorista está cometendo? Tá? Então, comente aqui nos comentários aqui abaixo, né? Deixa aí a tua contribuição e vamos junto trabalhar para fazer o trânsito melhor. Né? Você que está na sua primeira habilitação, você que está frequentando uma autoescola, que está iniciando o teu processo de habilitação, seja muito bem-vindo. Este lugar é a tua autoescola na prática. Aqui a gente vai trazer cases, dicas, exemplos, né, para te ajudar também a você passar na sua prova de primeira, beleza? Tem outros vídeos, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa usufruir desse conteúdo e te ajudar e muito, né, a te preparar para a prova do Detran e que você possa passar de primeira, tá bom, gente? Então, depois me diga então, né? Ao final eu vou trazer aqui mais comentários a respeito da inflação desse condutor, né? Se você já descobriu qual é, fala para mim, e vamos passar então para nossa aula. Como funciona, como funciona a formação teórica para a CNH? Então a gente vai fazer uma introdução rapidinha, tão somente como funciona a formação teórica, porque tem a formação prática também, mas hoje a gente vai falar só sobre a formação teórica, tá bom? Nós temos aí alguns objetivos do curso. Que objetivos são esses? Formar condutores conscientes, né, a autoescola deixa muito a desejar, né? Eu acho que a carga horária da autoescola, ela não é uma carga horária suficiente para você realmente trazer bons condutores. Precisava um pouco mais. E por isso que eu estou trazendo esses conteúdos para você desfrutar dele na internet e aprender bem mais do que você aprende tão somente na autoescola, tá? Vai ensinar segurança no trânsito, legislação, né? Então eles vão comentar a respeito, mas trazer cases, trazer exemplos, trazer a prática, só quem tem muita vivência e quem já lida, né, com o assunto há muito tempo, tá? Preparar você para a prova teórica. A prova teórica, gente, é lógico que eles vão trazer o conteúdo programático, mas preparar a prova teórica faz parte do processo de habilitação e as autoescolas têm esse cumprir com esse papel para te ajudar a passar na prova e você não ficar repetindo, ter que pagar taxa. Como eu já falei em vídeos anteriores, a estatística de reprovações na primeira prova do Detran ela é muito alta. Por isso que eu, né, trouxe esse canal, trouxe esse conteúdo para esse canal para poder te ajudar, para ajudar as pessoas a passar na prova de primeira e ficar parando de pagar aí pro governo, né? Trazer pro governo aí altas taxas aí que a gente já paga taxa demais nesse país, tá? E a habilitação ela vai ser ou para você tirar sua CNH, né? Que é a sua CNH definitiva ou autorização para conduzir ciclomotores. Aliás, sobre autorização para conduzir ciclomotores, eu vou preparar um vídeo específico para falar daqueles autopropelido e também para falar sobre ciclomotores. Vou trazer todos os detalhes de como que caberia ou não uma autuação. Eu até vi um vídeo de uma pessoa, ele falou, não tem como fiscalizar, não tem como verificar, né? Existe alguns autopropelidos que é possível sim fiscalizar. Ele tem razão, né? Por exemplo, na questão da velocidade. Se não tem emplacamento esses equipamentos de mobilidade individual, né, realmente fica difícil você fiscalizar acerca disso, tá? Mas a gente vai trazer um pouco de comentário num próximo vídeo, tá? Vamos para o próximo slide. Como são as aulas? As aulas elas são presenciais, né? Tem que ter interação direta com os instrutores, né? Pergunta, resposta. Então você faz lá uma interação com o instrutor e também você passa pela prova teórica. A prova teórica lá no Detran, ela pode ser convencional, como convencional, escrito mesmo, né, por questões, ou de forma eletrônica, digital, né? É mais ou menos como a questão que você faz aí no simulado, é bem prático. Por isso que é importante você estar fazendo bastante simulado. Entra na internet, tem bastante simulados aí gratuitos que você vai treinar e vai te ajudar bastante, tá? Então faça os simulados, pessoal. Como fazer o curso? O curso você faz no Centro de Formação de Condutores, né, que é chamada são as autoescolas na verdade, mas ela é um curso de formação de condutores que é uma linguagem um pouco mais técnica, né? Para isso, vai ter os instrutores qualificados, né? Muitos instrutores não são tão bem qualificados assim, a gente vê muito donos de autoescola, né, fazendo algumas observações a respeito, né, que precisava de um pouco mais de capacitação, um pouco mais de pessoas que são bem treinadas, bem preparadas. Porque você fazer o ensino do curso não é você só dominar a matéria,
mas você também tem que trazer metodologia, tem que ter a didática, né? Você tem que ter uma apresentação para isso, que vai ajudar muito. E aí o pessoal peca nessa questão, né? E o ambiente tem que ser um ambiente bacana, né, pessoal? Por quê? Um ambiente saudável vai te ajudar você é, a ter mais condições de poder ter, né, suas aulas. Carga horária. Wilson, como funciona a carga horária? A carga horária, exigido pela lei, né, tem a resolução que trata a respeito dessa questão, fala que o mínimo exigido é 45 horas aulas. É o mínimo exigido. Tá? E as aulas elas são organizadas por módulo. Né? Como são os módulos? Vou explicar agora. Os módulos são dessa forma aqui, gente. Então, legislação de trânsito, você precisa ter 18 horas de legislação de trânsito. Direção defensiva, 16 horas. Direção defensiva, gente, eu, por exemplo, o pessoal vai lá falar, por exemplo, sobre direção defensiva, passa o conteúdo só da apostila. Mas eu, particularmente, quando eu ensino um pouco mais. Por quê? Porque eu fiz curso de direção defensiva e curso de direção ofensiva, que é uma outra modalidade, né? Mas a gente consegue trazer muito mais conteúdo e deixar mais rico as aulas para vocês. Se vocês quiserem um vídeo que eu grave só a respeito de direção ofensiva e de defensiva, fale comigo, né? Me comente aqui, né? Se a gente tiver uma boa interação aí, a gente fará um vídeo somente acerca disso, tá? E aí nós temos aula de primeiros socorros, aula de meio ambiente e cidadania e aula de mecânica básica. Eu acho que esses conteúdos, eles são importantíssimos. Poxa, eu preciso aprender tudo isso? Cara, eu acho que ele faz sentido, né? Faz sentido. Tanto a questão de primeiros socorros, a questão de meio ambiente, faz sentido você aprender, né? Porque você vai estar transitando e tem certas coisas que dá para você resolver na hora e muita gente fala assim, poxa, se eu soubesse disso aqui numa autoescola, eu tivesse visto um conteúdo como esse, eu teria resolvido, não teria ficado, né, com tantas dificuldades ou ficado na mão. Tá? Próximo slide. Então, a prova, como é que ela funciona? Né? A prova, o dia que você for fazer a tua prova lá no departamento de trânsito, como é que ela funciona? Então, como eu já falei anteriormente, tem alguns estados que eles têm um pouco mais de prova, né? Tem 40 questões, por exemplo. Então, ela pode ir de 30 a 40 questões conforme o estado. Tá? Aqui no estado de São Paulo, o qual eu estou, são 30 questões. E o mínimo de acerto, 70 questões. Né? Então, por exemplo, se é uma prova com 30 questões, você precisa de 21 questões, né, para você poder passar. Se for uma prova de 40 questões, então você precisa de 28, tá bom? Para você passar. E as perguntas farão ali sobre a respeito do que você estudou na prova, no curso, tá bom, gente? Então vamos lá, resumindo, né? Resumindo para vocês. Rapidinho então, estude todas as disciplinas. Como eu falei, pegue lá a apostila que o autoescola te dá, vai lá, estuda a sinalização, né? Vai treinando a sinalização, treina em casa, treina na rua, no deslocamento. Se está deslocando, né? Vai identificando as placas, vai identificando as sinalizações que tem. Tá? Isso te ajuda bastante, né? Frequente as aulas presenciais, né? É outro ponto. Faça as aulas presenciais e mais, interaja, pergunte, não leve dúvidas para casa. Converse, fala, estou com dúvida a respeito disso, tá? Prepare-se para a prova, treine não só para tirar 70%, treine para muito mais. Treine para tirar de 90% a 100% da sua prova, para você acertar todas as questões. Né? Wilson, como é que faço isso para treinar? Simulado, gente. Treinar, 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 treinar. Tá? E só dessa forma você vai conseguir obter a sua CNH com segurança. Tá bom, gente? Vamos aqui para um exemplo de questão para a gente comentar. Como que pode cair, Wilson, esse tipo de pergunta na prova de estudo que você está falando? Aqui eu vou trazer dois casos, tá? Duas questões oficiais do Departamento de Trânsito. Um do Departamento de Trânsito de São Paulo, outro do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Olha essa questão aqui, ó. Conforme a resolução do CONTRAN 789, não precisa decorar isso, tá? Não precisa decorar isso. Isso aqui é só para poder enriquecer o enunciado da questão, tá? Mas isso aqui você não precisa decorar. O que você tem que decorar? Daqui para baixo, ó. Qual o percentual mínimo, né, dos acertos exigidos para aprovação? Então ele quer saber o seguinte: de quanto que você precisa para ser aprovado? Essa é a pergunta. Então, como nós vimos no slide anteriores lá, a resposta correta 70%. Tá? Não é 50%, não é 60%, não é 80%. Independente da quantidade de questões, 70%. Tá? Então esse é um modelo de questão que pode cair na sua prova. Tá bom, gente? E você vai ter tranquilidade para responder. Esse aqui é outro exemplo. Tá? Outro exemplo de questão que pode cair na tua prova, de novo, ó, de acordo com a resolução, né? Sempre começa dessa forma, de acordo com a resolução, esquece aqui, ó, esquece, aqui você esquece, tá?
Aqui que interessa para nós, aqui, a partir daqui. Qual é a carga horária? Tá perguntando do que? Da carga horária, do curso, né? Do curso teórico técnico. Então ele está perguntando sobre a carga horária. E como nós vimos lá, obrigatoriamente a carga horária de 45 horas. Tá bom? Certo, galera? Entenderam como que você responde essas questões? Se tiver dúvida, volte um pouco o vídeo, assista novamente, né? Coloque ele no modo 1.2, 1.5 para você pegar direitinho aí. E aí você não vai ter problemas em relação a isso. Vamos então para o nosso desafio inicial. Nosso desafio inicial é acerca dessa infração que eu trouxe para vocês. Qual é a infração que ele está cometendo? Vocês já descobriram qual que é essa infração? Vocês já detectaram qual é essa infração que esse condutor está cometendo? Isso mesmo. Se você falou que ele está cometendo a infração de conduzir o veículo com apenas uma das mãos, ó, uma mão está aqui, né? Tá levando o cigarro na boca. Tá conduzindo com uma mão só aqui, ó, no volante, o certo ele tem que estar com as duas mãos. Então ele está cometendo a infração. Wilson, ele está cometendo qual tipo de infração? Ele está cometendo aqui, ó, uma infração do artigo 252. Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, né? Eu trouxe até um slide aqui para falar para vocês quais são esses sinais. Tá aqui, ó, os sinais de braço, tá? Os sinais são, vai dobrar a esquerda, então colocou o braço aqui, ó, voltado, tão somente apontando para a esquerda. Vou virar à direita, fazer a conversão para a direita, então o braço aqui, ó, voltado para cima, nessa direção, tá? Que ele vai entrar para a direita. Ou, olha só, para cima ou para baixo, né? Movimento do braço, para cima e para baixo, para que ele possa diminuir, que está diminuindo aqui a marcha, ou que vai parar, que o trânsito aqui teve algum obstáculo, alguma coisa aqui na frente, que houve essa questão, tá? Agora, é interessante que ele poderia ser aqui colocado também uma outra infração para ele, por exemplo, ele está segurando o cigarro, né? Cara, poderia, né? Porque em algum momento ele vai ter que tirar uma das mãos, né, para segurar o cigarro. Então, na hora que o agente de trânsito for fazer a autuação, ele faz essa autuação, ó, dirigindo com uma das mãos, porque está segurando o cigarro com a outra mão. E outra, o cara vai dirigir com o cigarro na boca, em algum momento ele vai ter que tirar o cigarro. Vamos falar, não, eu dirijo com o cigarro na boca. Em algum momento ele vai ter que tirar o cigarro da boca para poder, ou bater a cinza, né? Ele não vai ficar, acho que dificilmente alguém que fuma vai ficar o tempo todo segurando um cigarro na boca, né? Não é apropriado. Agora, Wilson, o que é que você falou que te deixa chocado, né? Ou o segredo que você revelaria nessa questão? É isso aqui, gente, ó. Que eu quero trazer para vocês. É isso aqui, ó. A infração, ela é considerada média, tá? Considerada média. E a penalidade é a multa. Infração média, você lembra quantos pontos são da infração média? Tá? Então, a infração média, ela te dá 4 pontos, né, na sua habilitação. Isso que é a infração média. Agora, curiosamente, o artigo 69, eu estou aqui no artigo 69 do Código de Trânsito, que ele fala o seguinte, ó: dirigir sem atenção, cuidados indispensáveis à segurança. A infração aqui é leve. Gente, pasme isso. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, a infração é leve. Sabe uma das possibilidades de você entrar numa infração de menor potencial, com infração leve, do que nesse outro exemplo que eu dei para vocês aqui, que a infração é considerada uma infração média, no caso, né? É isso mesmo? Aqui, ó, infração média. E a outra infração é leve. Uma dos casos, você dirigir sem as duas mãos. Você tirou as duas mãos do veículo, uma infração é considerada leve. Agora, se você tirar uma das mãos, a infração é considerada média. Não tá confuso, tá? Realmente, cara, estranho isso aqui. Achei muito estranho e eu não podia deixar de contar para você, né, essa observação que a gente tem no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então aqui, olha, que interessante, né? Nesse caso aqui, se você dirigir sem as duas mãos, a infração é mais atenuada, é mais leve para você, menos gravosa, tá bom, gente? Gostaram dessa informação, desse segredo revelado? Maravilha! Curta, compartilha, Deus abençoe a todos, obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.